Eu amo trabalhar em cabelos cacheados, né? Claro que eu sou suspeita, eu e os meus cachos. Coisa boa é a gente ser livre com o tipo de cabelo que tem, né? E eu quero repartir um pouco contigo hoje sobre morena iluminada no cacheado, tá? Então nós vamos fazer uma técnica de mecha simples, né? Nós vamos clarear e tonalizar. Aqui eu tenho um cabelo mais fino, ela tá começando a ter os primeiros brancos, e aí aquela cliente que chega assim, eu queria disfarçar. Tem um ponto que a gente disfarça, a quantidade de branco que tem aqui ainda tá bem misturada. Vai chegar um ponto que a cliente precisa colorir o cabelo ou tonalizar todo o cabelo, enfim. Ela já tem um resto de mechas aqui nas pontas, faz mais de ano. A gente percebe as pontas clarinhas, a ponta tá bem fina também, que numa outra aula você vai conferir a técnica de corte, tá? Mas aqui como é que eu vou trabalhar? Como a base natural dela é uma base escura, ela tem uma base castanha, o cabelo dela é entre um 4 e um 5 aproximadamente. Por que eu não vou trabalhar com coloração aqui? Porque como ele é muito escuro, ele tem muito pigmento contribuinte vermelho e eu quero uma mecha mais neutralizada. Então eu vou trabalhar com descolorante, nós vamos usar o Super Plus de Schwarzkopf, que é um pó que eu gosto muito. Tu vai poder acompanhar preparo e dicas e detalhes bacanas sobre a mecha. E depois que nós lavarmos, nós vamos tonalizar. Mas assim, qual é um detalhe importante para o cabelo cacheado quando nós vamos executar um processo com descolorante? Eu preciso preservar essa estrutura, porque o cacho ele tem uma tendência a descer, ele perde a forma. Então nós vamos ter alguns cuidados aqui, eu vou trabalhar com volumagens baixas para que a gente possa clarear sem desestruturar essa estrutura, tá? Vem comigo, vamos trabalhar com 10 volumes e 20 volumes nessa mecha. Eu vou começar a nuca com 10 volumes, depois a gente vai partir para 20, porque eu não quero deixar ela loiríssima. Eu quero trabalhar ela dentro de uma morena iluminada, com uma cor muito bonita e natural. Eu vou trabalhar com agora Vario Blonde Super Plus, ele é o pó branco, tá, da Igora. E pó tem preparo, não é no olho, não é na textura que tu acha legal, tá? Muito importante. Esse pó ele tem um preparo de 1x2. Aí tu pode perguntar assim, se eu gosto de trabalhar um pouquinho mais firme, 1,5 por, ele varia de 1,5 por, pode se usar até 1 por 2,5, mas a média é 1 por 2. Então eu coloquei aqui 10 gramas de pó e eu vou adicionar o dobro, 20 de loção, 3% das volumes. Eu vou começar com 10 volumes na nuca. E um detalhe importante também é a quantidade de produto. Não tem necessidade de nós prepararmos um monte de pó, uma quantidade excessiva, tá? Eu posso ir preparando aos poucos, porque daí a gente vai mantendo a qualidade do produto, tá? 20 gramas. E aí vamos preparando aos pouquinhos, preparando, que daí a gente mantém qualidade e resultado para o cabelo da nossa cliente. Etapa de seccionamento, eu tenho um triângulo no alto da cabeça que respeita a divisão do cabelo dela, que ela usa para o lado, então eu separei esse triângulo. 2 triângulos nas laterais e a parte posterior eu subdividi em 3 porções para trabalhar, tá? Então eu tenho a nuca e essas 2 áreas aqui. E eu vou iniciar trabalhando em linha vertical na base, tá? Então nós vamos começar aqui. Primeira mecha, ela fica bem próxima ao contorno. Tá bem próximo aqui e eu vou trabalhar em transparências. Uma outra aula você já aprendeu que eu trabalho com aquele zigue-zague por baixo da mecha, porque no cabelo cacheado isso dá mais efeito. Então eu vou deixar aqui, eu não vou mexer, não vou fazer nada e agora eu vou colocar nessa mecha aqui. É transparência, eu não vou eriçar,
Tá? O segredo da transparência está nos intervalos. A gente tem que cuidar a distância entre uma mecha e outra para não ficar marcado. Aqui eu trabalho com o pincel no sentido vertical, próximo da raiz, porque para evitar a marcação. Então a gente trabalha assim. Não tem necessidade de colocar muito produto, prepara 1 por 2, ele espalha super bem. E aonde tem a ponta já com descolorante, né, aquela ponta loira, eu não vou levar produto até lá. Essa posição, essa vertical ligeiramente inclinada, ela é chata para fazer na nuca, não é uma posição muito fácil. Então na nuca a gente passa um pouquinho mais de trabalho, mas o efeito dela é muito legal. Vale a pena trabalhar com a linha vertical. Então aqui eu vou soltar outra mecha. Olha só a distância aqui, ó. São praticamente aqui 2 centímetros. Tá? Que eu tô soltando, eu não quero uma mecha muito próxima à outra. Deixa eu diminuir só um pouquinho mais, porque eu quero aproveitar esse escuro para dar o contraponto. Então, dessa quantidade de cabelo, eu vou soltar outra transparência, fazendo o zigue-zague na parte de baixo. Isso nos ajuda a ter uma mecha um pouquinho mais definida, aumenta a definição, o fato da gente trabalhar o zigue-zague. E deixar ela mais grossinha também, porque a mecha no cabelo cacheado, ela tende a sumir. E principalmente quando as pontas estão mais finas, senão esse cabelo acaba ficando muito marcado próximo da raiz e nas pontas não aparece. Tá? Vou seguir fazendo esse processo aqui em toda a parte posterior, toda essa nuca. Eu fiz 2 mechas aqui, agora eu já vou fazer 2 do lado de lá. E vamos cuidando das pontas para não aplicar produto onde já tem aquela mecha. Embora eu vá cortar depois, não precisa colocar descolorante aonde já foi descolorido. Nessa parte da nuca, deu 6 transparências, tá? E sobrou aqui esse triângulo no meio. Você vai perceber que sobram vários triângulos. E agora eu vou para essa parte de cima. Eu já fiz um outro preparo de pó agora com 6%, 20 volumes.
E aí as mechas eu vou pegar elas nos intervalos das de baixo. E agora aqui em cima eu vou pegar ela na diagonal, tá? Então aqui eu vou começar com uma diagonal pequena. A gente pode fazer um lado e o outro, né, intercalando. Ela começa pequenininha e vai aumentando, mantendo o zigue-zague também na parte de baixo. É um tipo de linha que, se tu quiser, tu pode iriçar, claro, né, com certeza. Tudo depende da quantidade de mecha e de volume também que tu quer alcançar. Aqui é só uma técnica mais rápida, né, mais fácil, com poucos papéis, é onde a gente coloca aproximadamente 12 papéis na parte posterior apenas, né, para iluminar. Eu não quero fazer muita quantidade, algo mais simples e que vá valorizar o cabelo cacheado. Então deu a primeira, vou pegar a segunda aqui. Vai dar 3 de cada lado aqui também. Trabalha a onda por baixo. Não tem necessidade de depositar bem próximo da raiz, porque o caimento dela fica bem bonito, então não é uma mecha para fazer colado no couro cabeludo, até para evitar também a mancha. E uma dica importante aqui é a quantidade de produto que a gente aplica perto da raiz, porque lembra que se eu colocar muito, o calor da raiz vai fazer com que esse pó descolorante vaze e daí dá aquela mancha alaranjada, que é bem chatinha de resolver no dia a dia aí, que eu creio que tu sabe qual é. Tô só pegando a pontinha, que tem partes que tem mecha e tem partes que não tem, então essa parte aqui eu tô deixando de fora, e aqui eu tô colocando pra dentro. E a minha dobra aqui é só para proteger mais essa ponta, senão eu não estaria fazendo 2 dobras com papel. E a terceira mecha, que aqui onde tá sem, ó, já vai cair um ponto. Essa transparência aqui, ela sobra. E dessa quantidade de cabelo que nós retiramos aqui, eu já vou remover uma mecha. Então lembra que o intervalo é bem importante, né? Esse cabelo aqui, essa sobra, porque querendo ou não a transparência, ela é uma mecha bem ampla no cabelo. E é uma linha diagonal quase na vertical, ela é uma linha diagonal bem inclinada, justamente para suavizar e não deixar marca. Eu não tenho o hábito de trabalhar com plaquete, né? Mas quem é acostumado é só usar plaquete aqui e faz o mesmo processo. E vou aplicar a mesma técnica, o mesmo procedimento do outro lado. Vamos para o primeiro triângulo lateral. Trabalhar em diagonal para trás, tá? Que é legal porque ela tem um monte de fiozinho branquinho. E aí nós vamos pegar essa primeira mais próxima, mas lembrando que eu preciso deixar os intervalos, porque como é uma mecha inteira, se eu pegar toda essa aqui, quando ela prender, vai marcar. Então, dessa mecha, eu vou remover uma porção aqui. Ó, isso aqui sobra, aqui não vai nada. E nós vamos descolorir essa mecha. Continuamos com 20 volumes nessa parte da frente também. A gente pode terminar o topo com 30 pelo tempo. Tipo assim, quando tá com cabelo natural, fica legal, porque daí tira tudo junto. Essa lateral aqui, como ela tá ampla, como esse triângulo tá amplo, nós vamos usar aproximadamente uns 4 papéis de cada lado. Então a gente
realmente é muito fácil e muito prático, né, de fazer transparência. Porque são poucas mechas com bastante efeito, né? Claro, depende da quantidade de cabelo da cliente também, ó. Então, eu tô soltando aqui essa quantidade e daqui eu removo a mecha. E os branquinhos estão entrando junto, né? Vai dar um bom disfarce, vai misturar. Então, essa mecha mais clarinha vai se misturar aqui com esses fios brancos, dar uma boa disfarçada. Vamos para a última parte, o topo. Então, nós tivemos 4 transparências de cada lado e nesse último triângulo aqui, ela usa o cabelo para esse lado, tá? Então, assim, de que forma eu vou colocar os papéis, né? Nós podemos já meio que direcionar para essa diagonal que cai com a ponta aqui para favorecer, ou também trabalhar ao contrário, que daí vai caindo, vai iluminar um pouquinho mais, né? Vai separando algumas transparências aqui. Eu vou cuidar para deixar uma leve transparência na divisão para que não fique uma mecha tão marcada, né? Embora aqui os pontos eles vão cair já bem difundidos, tá? Ou nós trabalhamos nesse sentido, porque ela vai colocar o cabelo para lá e já vai dar um efeito bonito, ou ao contrário, tá? Se a gente quer que apareça ainda mais. Aqui eu vou cruzar com ela na diagonal, tá? Fica interessante porque já cai uma mecha bem bonita na parte da franja. Esse preparo é o meu último preparo, eu preparei 3 vezes para fazer essa cabeça. O total que eu gastei de produto aqui foi 30 gramas de pó. Eu preparei 10 gramas primeiro para a nuca, com 10 volumes. Depois, para toda a parte do alto e as laterais, eu trabalhei com 15 gramas, com 20 volumes. E por último, agora eu preparei só 5 gramas, com 9%, 30 volumes. Por quê? Para tirar tudo junto, né? Todas as volumagens, elas agem em tempo... Tipo, elas chegam no mesmo resultado, só que em tempos diferentes. Então, com 30 volumes aqui vai ficar menos tempo. E o meu objetivo aqui é chegar numa altura de tom de morena iluminada. Então, depois nós vamos ver esse detalhe da altura de tom numa outra aula.
Vem comigo agora para o resultado final dessa mecha, desse desenho, do bloco, da transparência. Olha o efeito na parte posterior. O que a gente pode observar é que parece que tem muita mecha aqui. E na realidade, nós fizemos 6 transparências na nuca, deu 7 transparências na parte de cima, 4 nas laterais e depois eu coloquei mais 3 mechas aqui nesse último triângulo, que a gente pegou em linha diagonal. Que, olha só o efeito, ela fica saindo por dentro, porque daí a gente cuida para não deixar uma raiz tão marcada. Ao mesmo tempo que a gente tem as mechas saindo, elas aparecem, ao mesmo tempo elas saem por dentro, não tem tanta marcação. E o cacho, ele fica bem definido, porque no cacho não é qualquer coisa que aparece, às vezes a mecha some e aí não fica muito bacana o resultado. Por isso que eu gosto de trabalhar em transparência no caso de cabelo cacheado, porque a gente percebe bem essa volta, a mecha ela é definida. E essa linha vertical que nós trabalhamos na parte posterior e depois ela mais diagonal atrás, ela se mistura tanto. E detalhe assim, ó, se essa cliente prender o cabelo, não quero estragar os cachos aqui, né? Mas se ela prende, quando ela puxa, lembra daquela primeira camadinha que eu deixei aqui? Olha só como ela fica mesclada e parece que ficam fios bem sutis de mecha, que tira a marcação. Se ela prende esse cabelo, fica super bonito o efeito. Ó, a mecha escura, ela entra com a mecha clara. Então não precisa ter medo de ficar marcado, de trabalhar com transparência. A dica essencial precisa preservar o intervalo do escuro. Porque como a gente está muito acostumado a trabalhar agora com o iriçado, e o iriçado a gente não deixa tanto intervalo, quando a gente vai entrar com uma transparência, tem que cuidar o intervalo para ter um efeito bonito e interessante das cores saindo por dentro do cabelo, tá? Mas ficou lindo, maravilhoso. Lembra que em outra aula eu vou comentar um pouco mais sobre essa ferramenta do tonalizante que foi utilizado aqui e também o efeito das cores. Aqui fica a dica de mecha para ti.